Vamos lá. Eu não sei se você é assim, né? Mas eu gosto muito de conversar com as pessoas. Eu gosto muito de estar... o conversar no sentido de estar no meio social, né? Mas eu sempre procuro pessoas diferentes, que não seja da nossa religião, independente do seu crédulo. Eu gosto de ouvir as histórias, porque essas histórias da vida são bem enriquecedoras e ela sempre assim nos renova, nos faz assim refletir bastante. Então, uma das histórias que eu estava ouvindo de um pastor, nós estávamos lá no retiro, e eu fiz esse comentário aqui, né? Um pastor com problema no rins ou fígado, aguardando transplante. Eu conheci em Brasília, uns 2 anos atrás, e ele ainda continua essa mesma luta. Nós temos 2 pastores assim, inclusive o pastor Leomar, né, estava assistindo o culto também essa semana, né, o nosso culto online. E o comentário desse pastor, né, que no ano passado ele não fez a hemodiálise, foi para o retiro, não fez a hemodiálise, porque a clínica era muito longe, nesse local em São Paulo, ao qual nós estávamos, e aí o médico falou para ele: olha, um dia que você deixa de fazer a hemodiálise, é como se você estivesse perdendo 3 anos da sua vida. E aquilo deu um susto nele, né? E neste ano, ele estava falando conosco, né? Que no momento do retiro, ele saiu, andou talvez 150 quilômetros, ou um pouquinho mais, foi lá, fez hemodiálise, voltou novamente para o assim retiro. E aí eu fiquei com esse pensamento na minha cabeça, né? O que leva uma pessoa com todas as possibilidades de não estar num lugar, para não estar num lugar como esse, e se esforçou para estar? Qual a importância, né? O que leva uma pessoa a ir para um lugar assim tão distante? Qual a motivação do coração dessa pessoa que tem condições de ir para qualquer lugar, né? Há uma condição financeira para essa pessoa. O que faz também uma pessoa quando vai para um lugar tão distante? Eu sempre comento assim, né, quando eu estou em outra cidade, eu falo muito do assim, Rio de Janeiro, e as pessoas ficam com o sonho de assim, visitar lugares que nós estamos acostumados de passar todo o tempo. Sabia que o sonho de muitos é passar na ponte Rio-Niterói? Principalmente dos mineiros que eu converso com alguns deles, né? O sonho, e para nós já é um pesadelo. Eu tenho que atravessar essa ponte, está engarrafado, né? Mas o que é belo, o que é lindo, com o passar do tempo, vai se tornando uma rotina para nós, sim ou não? Acredito que sim. E esse é o ponto que a gente precisa refletir com relação também à igreja, né? O que faz uma pessoa se apaixonar por esse local e não querer mais sair? É muito comum, você vai para um lugar e fica apaixonado por aquele local, o clima, o ambiente, a tranquilidade. Em um desses locais que eu estava nesse final de semana, uma pessoa disse: pode deixar essa bicicleta aí e ficar tranquilo. Eu falei: moço, você tem certeza disso? Não. Na outra semana, o moço esqueceu a bicicleta na praça. Uma semana depois ele foi lá e pegou a bicicleta. Mas ele falou: por que ele levou uma semana? Porque ele estava bêbado e esqueceu onde deixou a bicicleta. Eu fico imaginando isso, né, acontecendo conosco aqui. Se você vai na padaria, deixa qualquer coisa solta, quando você volta, não encontra. E aí a gente fica apaixonado por um local desse, que ambiente, que local, né? Mas problemas acontecem, com certeza, nesse local. A realidade é que há infinitas respostas, né, para essa pergunta.
Mas existe apenas uma resposta que é comum para todos. O local precisa ser agradável. E o que é agradável, querido? Pode ser aí a beleza do local, a qualidade de vida, a segurança, e por aí vai. Cada um vai mediante aquilo que tem mais valor, que se identifica, vai dizer o motivo pelo qual eu gosto desse ambiente, né? É por isso. Tendo esse pensamento, eu me reporto para a igreja. A igreja, ela precisa ser um lugar agradável, sim. Ela precisa ter não só aparência bela, com simplicidade, com limpeza, mas precisa ter um ambiente interpessoal, vamos dizer assim, entre nós, aonde você se sente seguro, aonde você se sente respeitado, independente da sua qualidade de vida, da sua posição social, da maneira com que você se veste, ou do seu jeito, que talvez é diferente de todo mundo. Eu não sei se você pensa assim, mas eu não acho que eu sou especial, mas eu sempre me sinto diferente de todo mundo. Aquela pessoa que parece que nunca se enquadra naquela situação. Mas eu sou bem resolvido com relação a isso. Porque eu tive alguém que me amou muito e sempre levantou muito a minha autoestima. Eu não tenho autoestima baixa não, pelo contrário. A minha autoestima é sempre alta mesmo, né? Então, a importância de receber essas pessoas de tal maneira em que ela possa sentir que esse local tem paz. Não é bom você encontrar paz na igreja? O que você acha? Sim ou não? Eu acho que sim. Não é bom você encontrar com pessoas que sempre irão trazer para você palavras que vão aumentar a sua fé? Olha, eu estou querendo vir ao culto à noite, uma pessoa cheia de fé. Não, querido, vem, eu vou estar lá presente, nós vamos orar junto, Deus vai estar conosco. Mas uma pessoa que não tem esse olhar, como uma igreja, um local agradável, olha, não vem à noite não. Sabe o que aconteceu essa semana? Ali na rua mesmo. Aí começa a falar de coisas ruins, você vai querer vir? Se vem, você vem todo retraído, apavorado. Então, o agradável pode ser a beleza, pode ser a qualidade de vida, a segurança, pode ser as pessoas com que você se relaciona. Mas uma coisa é certa, nós precisamos e devemos ter esse compromisso de fazer a casa do Senhor um local agradável. E não existe maneira de fazer isso, não simplesmente com a boa educação, uma boa recepção, mas que você, acima de tudo, possa passar o quê? A presença de Deus. Existem pessoas, querido, que elas não falam que são pessoas de oração, mas você olha no semblante e você diz, essa pessoa é diferente. Tem uma irmã, esposa de um dos nossos líderes, que eu falo para minha esposa. Essa irmã, ela transmite a presença de Deus sem usar um versículo sequer. Uma pessoa cheia de Deus, ela inala o bom perfume. Então vamos orar para começar o nosso texto. Feche os seus olhos. Amém, Senhor, nesse exato momento nós queremos pedir a Tua graça, a Tua presença, a liberação do Teu Espírito na vida de cada um de nós. Nesse exato momento, quando a palavra de Deus é pregada, não depende mais do pastor, não depende do texto que ele vai ler, o que ele se preparou. Agora nós precisamos que o Senhor fale conosco,
que possa este culto ser um culto tão importante para as nossas vidas, que a gente sinta um lugar agradável, um lugar que não aponta os nossos erros, mas que confronta, para que a gente possa ter uma qualidade de vida com o Senhor melhor. Um local, Senhor, aonde não mostra as dificuldades, mas que aponta para as dificuldades sim, mas dizendo, existe uma solução, porque a palavra e a esperança está em Cristo Jesus, aleluia. Pai, é neste local, neste ambiente, que nós precisamos para que a sua mensagem seja pregada, para que uma vez semeado essa palavra possa cair em boa terra e produzir bons frutos. Fazemos essa oração, Pai, em nome de Jesus. Quando voltamos ao local, queridos, e somos surpreendidos, quando vai além daquilo que esperamos, a realidade é que nós não queremos mais sair. Eu já tive várias oportunidades assim, de em muitos momentos de reuniões, de liderança, de não querer ir, de encontrar impedimentos para estar naquele local, lutas mesmo sua, né? Mas ao mesmo tempo tendo a certeza que Deus queria que eu fosse aquele local. Então esse esforço, essa sensibilidade de você ouvir a voz de Deus, e quando você obedece, depois você vai reconhecer que valeu a pena todo aquele esforço, toda essa dedicação. É mais ou menos, querido, como o nosso dia a dia, como alguém que vai estar se preparando para um concurso, para uma faculdade, sabe o quanto tem que estudar, sabe o quanto vai precisar abrir mão de muitas coisas, de muitos convites, de muitas festas, e que às vezes você olha para tudo aquilo, dá vontade de parar, mas você está consciente que não tem como outra coisa a fazer a não ser seguir aquela direção. Quando nós vamos para um local e somos surpreendidos, quando vai além daquilo que esperamos, nós não queremos mais sair. Eu lembro de alguns momentos em que, não como nós vamos fazer essa semana de louvor e adoração, mas são ocasiões únicas. Deixa eu também mostrar isso para vocês. Essas ocasiões especiais não acontecem toda hora, e eu vou mostrar aqui na Bíblia para vocês. Mas lembro de 2 ou 3 cultos, no máximo, em que na programação estava aviso, ofertório, louvor, adoração e a palavra. Em um desses cultos, toda a igreja e o pastor foi surpreendido por uma presença de Deus tão maravilhosa naquele local, que o pastor não conseguiu pregar. Olha só, um pastor da Nova Vida, querido, ele vai pregar, ele não vai abrir espaço para nada nesse momento, a não ser pregar a palavra, mas a pessoa não conseguia. E aí deu a hora, acho que era 11h30, meio-dia, e o pastor encerrou o culto. Gente, já deu a hora, vamos encerrar o culto. E as pessoas continuaram ainda louvando, continuaram ainda adorando o Senhor. Quantos irmãos aqui presenciaram, estiveram em um desses cultos que eu estou falando comigo, né? Olha aqui. Então sabe que eu estou falando é verdade. Nós vamos ver a história de Salomão, que quando fez o templo, e aí eu não peguei o texto aqui para ler, né? Então não fica apavorado se eu falar alguma coisa fora daquilo que está ali, mas quando Salomão chega junto com os sacerdotes para fazer todo o ritual que um sacerdote tinha que fazer naquele tempo, não foi possível, porque tal era a glória de Deus que estava naquele local, que eles não puderam entrar. A vida, querido, nos proporciona esse privilégio, de locais especiais, de momentos únicos,
mas nós sabemos que isso é por um curto espaço de tempo. Você não fica feliz todos os dias? Sim. Você não recebe notícias boas toda hora, correto? Você não tem as suas contas pagas com folga toda semana, não é verdade? Você não fica tranquilo todos os momentos dizendo que está tudo resolvido. Nós temos momentos, picos de momentos alegres e momentos difíceis. Então o que nós podemos ver é que a realidade, a maioria do tempo a realidade é outra. É tempo de esforço, é tempo de muito trabalho. Eu acredito que nós estamos nessa fase na igreja. Estamos ainda com uma igreja nova, 10 anos, e que temos muita coisa para fazer. E eu olho para cada um dos irmãos aqui, e quero olhar para os seus olhos e dizer: Deus conta com você. É porque Deus precisa, ou é um privilégio para nós? O que você acha? É um privilégio, irmãos. E nós podemos observar que essa realidade, ela acontece na nossa vida como na casa. A minha esposa, nós conversamos bastante e raramente a gente discute ou se aborrece por coisas pessoais, mas sempre por coisas da igreja. Né? Minha esposa é muito tranquila para se conviver, e eu sou muito difícil, mas Deus tem dado misericórdia para ela. Nós sabemos que na igreja nós temos essa realidade. Há momentos que tudo dá certo, a gente escuta milagres, a gente vê pessoas sendo abençoadas financeiramente, a gente vê situações conjugais sendo resolvidas, mas há momentos que parece que o mar fica muito turbulento, em doença, enfermidade, pessoas sendo internadas, né? Problemas de tudo quanto é lado. Então, a mesma realidade que acontece na nossa vida, acontece também na igreja. Mas o Senhor, Ele estende para nós um convite personalizado, ou seja, com seu nome, seu sobrenome, com a sua filiação dizendo: você é meu filho amado, filho de Deus, e você tem direito de entrar no gozo, na paz do Senhor. Então nós vamos ver aqui que esses 3 homens, Pedro, Tiago e João, receberam mais um convite personalizado por Jesus. Aparentemente seria mais como qualquer outro dia, em que diante de todos, às vezes Jesus reunia com todos os discípulos, mas em situações específicas, o Senhor chamava Pedro, Tiago e João. E você não vai encontrar essa explicação na teologia, na cultura deles local, e não existe nenhuma outra explicação que possa justificar o motivo pelo qual o Senhor convidava essas 3 pessoas. Mas uma coisa é certa: esses 3 homens tiveram o privilégio de estar em momentos muito especiais e únicos com o Senhor. Na quarta-feira eu estive fazendo esse comentário, e na realidade eu queria até trazer essa mensagem à noite, quando o Senhor convida, vai à casa de Lázaro, e ali está uma multidão, as pessoas chorando, as pessoas dizendo: já passou da hora, é tempo perdido. Jairo, né? Jairo entra na sua casa e Jesus chama Jairo, a sua esposa, Pedro, Tiago e João, e ele, e mais ninguém.
E os outros discípulos? Eles ficaram para o lado de fora. E aí eles presenciaram a ressurreição. Uma pessoa que estava morta, e com a simples palavra, o Senhor a chamou para fora. Aparentemente, seria mais uma rotina desse convite de Jesus, de ir para orar. E ele não chama a todos, Pedro, Tiago e João. O que eu posso contextualizar isso para nós nos nossos dias de hoje, que esse chamado, ele ainda acontece. Eu já tive oportunidades, e de às vezes até confundir com insônia, ou que eu estava com a mente acelerada, ou preocupada, e na verdade era o Senhor me chamando, naquela hora da madrugada, para orar. Há momentos que o Senhor vai te chamar pela manhã, querido, pela tarde, pela noite. E por que Ele te chamou, não sei. Mas eu posso dizer que Ele vê coisas que o ser humano não consegue ver no coração humano. Há outras ocasiões em que nós sabemos que esse encontro, ele acontece por seu mérito mesmo. Você se esforça. Você é uma pessoa que se consagra a Deus. Você é uma pessoa que ora. Uma pessoa que está ali junto da sua liderança. Se coloca à disposição. E justamente, né, Deus vai querer usar aquelas pessoas que estão com seus corações disponíveis. Ele não vai forçar alguém que não quer. Então, há muitas situações que nesse encontro com Deus, nesse convite com Deus, nesse chamado, é pelo seu próprio mérito, por algo que você está se esforçando para alcançar a graça e a bondade de Deus. Mas há ocasiões, querido, que nós sabemos que não fazemos nada para merecermos. Você já foi constrangido com o amor de Deus por receber algo que você não fez nada para merecer? E você diz assim: meu Deus, como que Deus vai fazer isso comigo? E quando eu estava lendo essa situação, nós já vamos estar no texto Lucas 9, quando eu estava lendo essa situação, vendo essa situação, eu lembrei de um fato que eu comentei aqui. De uma pessoa que na época, muito difícil, um casal muito difícil de se relacionar. Uma pessoa muito agressiva. E na época era eu que autorizava os casamentos, fazia as entrevistas. E nós tínhamos no nosso trabalho do curso de noivos, nós sorteávamos uma lua de mel. E eu confesso que no meu coração, naquele dia, eu queria que várias pessoas ganhassem aquela lua de mel, menos aquele casal. Veja, querido, quanto Deus já mudou o meu coração. Hoje eu tenho um coração de pastor, você pode dar um glória a Deus. Então, entre o seu chamado, a sua ordenação, até ter um coração de pastor, Deus vai trabalhar muito na sua vida. Hoje eu entendo que eu não tenho apenas um chamado, mas Deus colocou no meu coração um coração de pastor. E eu, pastor João, estava conversando com um pastor, ao qual a gente troca muita experiência. Ele disse: olha, um pastor da minha igreja fez isso, e do nada pediu para que saísse, e aí contou lá a história, e aí eu prestei atenção no detalhe. Mesmo assim, durante 3 meses, eu coloquei na escala como tudo normal. E eu já vi situações, querido,
em que, por bem menos, as pessoas eram punidas e deixadas de lado. E aí eu pude ver naquele homem um coração de pastor. Uma vez nós estávamos numa liderança e nós tínhamos um trabalho assim, eu estou vendo aqui o irmão Léo, o obreiro que chegava atrasado, aonde que a gente botava? Pastor João, pastor Vladimir? Lá no estacionamento, em pé, no sol, de preferência debaixo da mangueira, com bastante manga. E uma vez numa reunião nós fomos corrigidos pelo nosso líder, dizendo: olha, estacionamento não é local de punir ninguém. E aquele que chega pelo primeiro não tem que ter o privilégio de estar em determinado ponto da igreja. E ali Deus estava formando no meu coração um coração de pastor. Voltando para esse casal, no dia do sorteio, acho que tinha 8 ou 10 pessoas. Qual o casal que ganhou, irmãos? Aquela pessoa que eu queria? Justamente aquele casal. Eu fiquei muito indignado com Deus. Confesso, irmão, confesso. Eu falei na hora, eu falei assim, não, me deu vontade de até falar outro nome. Mas eu não podia fazer isso. E aí entreguei aquele papel, a pessoa foi lá e marcou, ficou feliz da vida. E aí, em uma dessas últimas reuniões, ela falou assim, esse casal disse assim, pastor, eu gostaria que você fizesse o meu casamento. Eu falei, você tem certeza? Tanto pastor bom aí, escolhe outro. Não, pastor, Deus colocou no meu coração para que você realizasse o meu casamento. Glória a Deus, não, irmão, na hora não teve glória, não. Foi uma situação bem difícil. Há ocasiões que nós não sabemos que não fizemos nada para merecer o amor dessas pessoas, mas é o amor de Deus, sabe, para dizer, olha, precisa mudar, cara. Precisa tirar esse coração rancoroso, essa amargura. Precisa deixar de querer fazer justiça. Eu é que faço a justiça, eu é que cuido, eu que trato, e você apenas tem que pregar a palavra. E aí eu realizei, com muita dificuldade, tentando impedir de qualquer maneira, você vai precisar fazer isso, você vai precisar fazer aquilo outro, se não trouxer a certidão até tal dia, eu não vou realizar o seu casamento. E a pessoa fez tudinho certinho. E aí eu realizei o casamento, e a pessoa foi para a lua de mel. Eu não lembro uma pessoa durante esse período, um casal que voltou na lua de mel e comprou alguma coisa e entregou para o pastor. Sabe o que aquele casal fez? Comprou um presente com o dinheiro que eles receberam e veio entregar para mim. Há ocasiões, irmãos, que nós não merecemos esse amor de Deus. Não fazemos nada. Mas nós esquecemos. E aí a gente começa agora a achar que sabemos de tudo, que estamos em uma posição de liderança, ou em uma posição de obreiro, ou de recepcionista, ou de qualquer coisa, e você esquece que um dia você foi constrangido por esse amor. O que Pedro, Tiago e João fizeram para estar nesse local? Nada, irmãos. Olha o que está em Lucas 9, versículo 28. Aproximadamente 8 dias depois, no livro de Marcos fala 6, no livro de Mateus também 6, ou seja, é uma estimativa, né? Não tem erro nenhum na Bíblia com relação a isso. Diz, depois de dizer essas coisas, o que Jesus estava dizendo durante esses 8 dias? Jesus tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiram a um monte para fazer o quê? Para orar.
Eles foram surpreendidos com isso? O que você acha? Não. Era mais um dia de rotina. Era mais um momento comum em que, por qual motivo, Jesus chegava, deixava eles um pouco de lado e, sem uma palavra, mostrava para eles, na prática, o que eles precisariam fazer quando ele não estivesse mais presente. Mas 8 dias antes, o Senhor já estava preparando toda a sua comitiva, que ali estava com eles. A realidade é que a preparação para subir o monte, querido, são poucos que encaram as dificuldades da vida. Esses homens tinham algo especial, a coragem de encarar até aquilo que eles não sabiam. Veja, versículo 23, Jesus dizia a todos, 8 dias antes: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Qual é o outro ponto? Tome diariamente a sua cruz. Lê o final comigo aí. E siga-me. A preparação, querido, ela é necessária. O fato de você receber algumas coisas imerecido não quer dizer que você não precisa se preparar. É inconcebível um pastor que só pega a Bíblia quando vai preparar um texto. Não tem como. Ou que chega somente aqui para pregar e vai embora, não tem contato com o rebanho. Precisa ter contato, porque senão você vai pregar uma mensagem que não é a necessidade daquele povo, né? E contextualizando e trazendo uma outra situação que as pessoas ficam sem entender. Então nós podemos ver que a preparação requer que venhamos acompanhá-lo. Acompanhar com os olhos, observando o que o pastor faz. Acompanhar com os seus olhos na Escritura. Acompanhar os movimentos que a igreja vai tendo ao longo dos anos e as coisas boas e ruins, para a gente ter cuidado. E acompanhar o que Jesus iria fazer naquele momento. Então essa preparação requer um acompanhamento. Essa preparação requer negar a sua vontade. Esse era o ensinamento que Jesus tinha dado para os seus discípulos antes de subir ao monte. Negar a sua vontade, querido, é algo muito difícil. E aí a gente traz para as coisas práticas. Você sabe que não pode comer doce porque é diabético. A você? Você negou a sua vontade ou não? O que você acha? Não. Eu hoje estou muito na neura de que eu leio muito sobre isso pela parte do esporte. Eu tenho observado que como que nós comemos carboidrato. É uma coisa absurda, né? E chega uma hora que o seu corpo já rejeita aquilo ali. E você diz, não posso comer mais isso, mas você vai lá e come. Negar a sua vontade é fácil ou é difícil? O que você acha? É difícil. Então, por ser difícil, vai ser justificável? Não. Eu preciso mudar. Eu preciso mudar, estar pronto para receber esse convite do Mestre, não por mérito, mas porque a minha parte eu estou fazendo. Tome diariamente a sua cruz e siga-me. Então a preparação requer querer acompanhá-lo, negar a sua vontade, e essa vontade é de mente, de coração. E isso é importante você entender. Há coisas que você não consome, que você não toca, mas você consome com os seus olhos algo que são abstrato, pelo seu olhar, por aquilo que você ouve, e que você sabe que você deveria negar
de ouvir aqueles comentários. Eu tenho falado isso constantemente, irmãos, estou sendo repetitivo mesmo, com propósito, com estratégia. Para de ficar ouvindo essas notícias ruins. Para de ficar ouvindo notícias de morte, de enfermidade. Para de, quando você está com uma dor, vai lá no Dr. Google para saber qual é o seu mal. E aí, às vezes, algo que é uma dor de cabeça, você acha que está com câncer no cérebro. Pode ser isso, pode ser... Para com isso. Nós podemos ser bem informados, querido, mas com coisas que são relevantes para nós, com coisas que você sabe que vai edificar a sua fé. Para que eu traga um assunto aqui, ontem nós trouxemos um assunto sobre abuso infantil. Eu não preciso ficar mostrando vídeo de abusos infantil aqui, você concorda comigo? Porque aqui não é local para isso, e o propósito não é esse. Mas o propósito de dizer, pai, nós temos uma aula para vocês, nós temos um ensinamento importante para os seus filhos, né? E vamos tratar dessas coisas, mas o mais importante aqui nesse momento, e o teor dessa mensagem, é que Deus quer estender esse convite para você. E a questão não é se você tem mérito ou não. A questão é que você está disposto a segui-lo. Porque se não estiver disposto, querido, é uma perda de tempo você querer ficar ensinando pessoas que não quer fazer aquilo que de fato é orientado. Se você não tem o desejo de negar a si mesmo e de dizer, isso eu não posso fazer, não adianta o pastor falar. Porque você vai ouvir, mas na prática, você vai continuar fazendo as mesmas coisas. A preparação requer enfrentar as dificuldades, o negar, tomar a sua cruz. A dificuldade da vida sem deixar de segui-lo. Esse tomar a sua cruz diariamente e segui-lo, poucos têm conseguido fazer isso. O que nós temos visto é muitas pessoas que já estiveram na igreja que hoje não mais estão. Que por alguma dificuldade, essa dificuldade foi tão forte para essa pessoa, que jogou isso na conta de Deus. Como pode o Senhor ter feito isso comigo? Como pode? A afirmação de Jesus, querido, é a realidade de muitos. Versículo 25, pois, que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perdê-la, ou destruir a si mesmo? O que adianta? Hoje nós precisamos refletir sobre isso. O que adianta você ter uma mega igreja e aquele pastor destruir a sua saúde? Né? Será que Deus pediu isso? Tirar o tempo da sua família, porque tem que fazer a obra, porque não pode parar. Será que Deus tem pedido isso? Será que Deus tem pedido para que no nosso momento de culto, temos tempo de campanha, precisamos falar sobre dízimo, precisamos falar sobre oferta? São coisas que nós precisamos refletir. Que às vezes nós gastamos tanto tempo com essas coisas e destruímos a nós mesmos. A sua preocupação de amanhã. O que adianta você se preocupar hoje? Vai trazer o dinheiro para amanhã? Me diz. Não vai, querido. Então viva cada dia, dependendo da graça de Deus. Você pode dar um glória a Deus, está muito quietinho. Pois o que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder ou destruir a si mesmo? Onde nós estamos perdendo a nossa vida? Onde nós estamos perdendo a nossa vida? Na comida, se contaminando cada vez mais e adoecendo por aquilo que você come? No excesso de trabalho, porque afinal as despesas são altas?
trabalhando qualquer dia, qualquer hora, não tendo feriado, não podendo participar de nada? Será que você com isso, ao invés de estar ganhando, você não está perdendo? Perdendo a oportunidade de estar com seus filhos, irmãos. Olha que eu aproveitei todas as oportunidades, tanto eu quanto a minha esposa. E tenho aqui a minha sogra ali para testemunhar, e a minha cunhada, né? Sempre junto, em família. Mas mesmo assim eu lamento por hoje, né? Algumas coisas, às vezes eu passo aonde eu morava, e paro lá o carro, e fico olhando. Aí eu olho para aquele local, aonde minha filha criança, minha casa cheia no grupo, várias atividades, e bate uma saudade, querido. Mas passou. Mas eu posso dizer para você que eu não perdi nenhum momento, não perdi uma festa, não perdi uma oportunidade de estar junto. Onde nós estamos perdendo as nossas vidas, irmãos? Há um tempo atrás, muitos anos, eu vi um empresário, e eu conheci a situação desse empresário. Sempre de bermuda, sandália de dedo. Lembro do carro dele, um Palio, e não era novo na época, um Palio usado, com vários patrimônios, vários imóveis que eu conheci, inclusive um deles, aqui eu morava, era dele. E sempre quando acontecia um problema de uma bomba estourar, de um problema de energia, ele estava lá para consertar. E eu, novo ainda na minha fé, eu fui falar com ele, dizendo: olha, eu fico vendo o senhor fazendo tudo isso, eu sei que o senhor pode pagar qualquer outra pessoa, mas a sua simplicidade, a sua dedicação. Ele olhou para mim e disse, puxou do bolso várias cartelas de medicamento e disse: Emilson, se hoje eu pudesse, eu faria tudo diferente para não perder o que mais de valioso eu tenho, a minha saúde. Já não tenho mais saúde, já não tem mais como retroceder. E aí começou a contar os imóveis que ele tem. Então, querido, essa realidade é a realidade de muitos nos dias de hoje. Será que nós não estamos perdendo essas oportunidades de receber esse convite para estar na casa de Deus? E às vezes Deus vê algo que não viu nos outros discípulos, e por isso você não está aqui. Não é porque Ele não quer fazer esse convite para você, mas que não há uma inteireza no seu coração. O que leva várias pessoas, como ontem, vir para cuidar de várias crianças que não são filho delas, a se preocupar com coisas que não faz parte da família dela. Se não foi o convite de Jesus, o amor de Deus. Nós necessitamos hoje de obreiros. Cadê os homens? Quem hoje quer se ocupar na casa do Senhor? Cadê os recepcionistas? Aí às vezes você não entende. Por que isso só acontece com fulano, cicrano e beltrano? Deus sonda o seu coração. Aleluia! Você pode dar uma glória a Deus se você tem ouvido a voz do Senhor? Se você não tem ouvido e tem resistido, você pode dizer como a irmã falava: fala a Deus. Uma vez um obreiro foi corrigir essa irmã: irmã, você está atrapalhando o culto, tudo isso tu fala a Deus, fala a Deus. E ela disse: enquanto eu tiver vida eu vou falar, fala a Deus. E o obreiro foi saindo de fininho, e eu vou falar mesmo, fala a Deus.
Se Deus não falar, querido. E era uma senhora com bastante idade, mas cheio da presença de Deus. A busca por Deus, querido, quebra a rotina. Nós vamos ter essa semana aqui uma semana de louvor e adoração. A pergunta era essa: pastor, não vai ter nenhum momento de palavra, não, louvor e adoração. Mas não vai ter uma explicação, louvor e adoração. Mas como vou fazer? Louvor e adoração. Eu tenho motivos para louvar e adorar o Senhor. E eu digo isso com sinceridade. Eu tenho motivo com alegria para ter essa igreja tão maravilhosa. Pessoas boas. Pessoas de paz. E até aqueles que chegam que não é de paz, chega aquele tem que se enturmar e entrar na família, porque não tem espaço a não ser para ser de fato um cristão autêntico. A busca por Deus quebra a rotina. Lógico que nós não vamos criar um ambiente aqui para que Deus possa falar. Não tem como você criar esse ambiente. Mas se você tem alguma coisa para louvar e adorar o Senhor, você é convidado para estar conosco durante essas terças-feiras, 19h30. Pastor, não tenho nada para louvar. Não tenho nada para glorificar. Então, sabe o que você tem que fazer? Venha. E Deus vai te mostrar muitas coisas que Ele já tem realizado na sua vida para você continuar louvando e glorificando a Ele. Aleluia! É esse sentimento, querido, que nós precisamos ter quando nós buscamos a Deus. Ele quebra a rotina. Sempre tem algo novo para acrescentar. Versículo 29, enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou. Estava se referindo a Jesus. E suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Nós não temos noção, querido, o que acontece na nossa vida. Nós não conseguimos registrar, gravar. Mas quando você entra na presença de Deus, o seu semblante se transforma, querido. Eu falo entrar na presença de Deus, se desligar. Há quanto tempo isso não acontece? E você está adorando, está observando detalhes, está abrindo a Bíblia, está olhando o celular. É hora de você entrar na presença de Deus. De você começar a chorar, se assim Deus te tocar. Não tem como eu, como pastor, dizer isso pode, isso não pode. Eu não sei. É algo muito específico que Deus faz quando nós entramos na presença dEle. Quantas vezes, pastor, repetiu esse momento aqui? Foi um momento único. Foi um momento único que mesmo Jesus chamando Pedro, Tiago e João, esse momento não aconteceu de novo. Então, às vezes que você abre mão de vir a um culto, são momentos únicos que você nunca mais verá na sua vida. E ouvir falar de algo maravilhoso que aconteceu, e você podendo estar e não estando, isso bate um sentimento muito ruim. Olha, queridos, esse ano eu tive muita dificuldade para ir ao retiro de pastor, muitas. E tive motivos pessoais para isso, motivos financeiros para isso. Mas ao mesmo tempo, eu sabia que tinha que estar nesse local. Isso é algo que Deus falou para o meu coração. E aí eu fui tentando mostrar para Deus que financeiramente eu não tinha como. Nos 2 meses antes, eu consegui a metade do recurso para pagar o retiro. Então isso já não era mais argumento. E depois fui tentar convencer a minha esposa que a gente podia ir para um outro local e não tinha como ao mesmo tempo sair e fazer esse retiro.
E aí Deus tocou no coração da minha esposa e falou assim: a parte do nosso casamento eu pago. Não foi Deus? Foi Deus, irmãos. Deus é maravilhoso, deixa comigo. Falei, agora não tem como, mas vamos ao retiro, Emilson. Olha que coisa maravilhosa, querido. Quando está ao seu lado uma mulher de Deus, ela sempre vai te impulsionar para a casa do Senhor, aleluia. Ela não vai passar a mão dizendo, não, você é o marido, que você falar é a autoridade máxima. Não, a autoridade máxima do seu marido é o Senhor. E se a esposa está na palavra, ela vai poder corrigir e dizer, não, não é dessa maneira. Qual é a justificativa que você vai dar? E aí eu expus esse problema. Emilson, deixa a vida dos outros e cuida da sua. Às vezes nós não somos assim? Olhamos para a vida dos outros, não quero estar com essa pessoa. E eu posso dizer para você, querido, que não teve nada especial nesse retiro que viesse dizer, valeu a pena por isso, por aquilo outro. Mas foi um encontro tão maravilhoso, tão especial, que não só eu, como vários líderes, saiu dali maravilhado. O local era um local como qualquer outro de rotina, o mesmo local, as mesmas refeições, os mesmos garçons, o mesmo auditório. Mas a presença de Deus nunca se repete, querido. Ele vai se renovando cada vez em glória, em poder, em autoridade, e se apresentando para você, aleluia, à medida em que você quer buscar a presença dEle. E veja o que aconteceu com esses homens. Esse momento único tinha um motivo. Mateus, Marcos e no livro de Lucas fala em mais detalhes. O assunto era a partida de Jesus. Interessante que sempre as notícias celestiais é anunciada por um anjo, dada por anjo, mas vemos agora Moisés e Elias conversando sobre a partida de Jesus. Não tem interpretação nisso, não tem uma aplicação bíblica para isso, é o que está escrito. Não, essa pessoa não era, o Pedro teve uma visão errada, não tem texto nem contexto para isso, não tem como explicar. Diz no versículo 30 que surgiram dois homens que começaram a conversar com Jesus e afirma, eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus. Esse era o assunto de Moisés e Elias conversando com Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. E Jesus já vinha afirmando isso, que a sua partida já estava chegando. Então, o que nós podemos ter como aplicação, que o momento de oração também é uma preparação para a nossa partida. Não é um momento de preparação somente para você se edificar, para fazer pedido, mas é um momento também para a sua partida. Eu já pude, em muitas situações, ao orar pelaquela pessoa, em um leito de enfermidade, e a pessoa só estava esperando aquele momento, e depois ela se foi. Que momento é esse, pastor, de partida? Então eu não quero orar. Se é para orar e morrer, não. Quando conversamos com Deus, queridos, nós também nos preparamos para despedir de muitas coisas que nos impedem. Quais são as coisas que te impedem, querido? Você sabe. Quais são as coisas que te impedem? E aí? Você vai perder essa oportunidade mais uma vez?
Quais são as coisas que te impedem de ter neste convite o seu nome, de Deus te chamar para esses lugares bem especial, de Deus te dar o dom de visão, de língua, de interpretação, de cura? Isso não acabou, irmãos. A realidade é que muitos hoje deixaram de orar. Momento de oração é onde o Espírito Santo fala com você. Aquilo que o melhor amigo, ou seu esposo, ou sua esposa falar para você, você vai ficar chateado, aborrecido e até perder aquela amizade. Ah, mas quando o Espírito Santo fala, eu encontro o coração sedento. Você vai dizer: essa mensagem foi para mim, pastor. Essa mensagem, Deus expôs a minha vida. Essa mensagem, eu vou sair daqui nesta manhã com uma decisão diferente. Eu quero dizer como Samuel: eis-me aqui, Senhor. Há muitas coisas, querido, que você não percebe, e eu ouvia isso constantemente. Quando o diabo não consegue te parar, isso não tem um versículo, não é versículo bíblico, tá, irmãos? Ele te acelera. Hoje nós estamos vivendo esse tempo de mente acelerada. Você está dormindo, pensando o que vai fazer amanhã. E aí você não consegue fazer o que você vai fazer amanhã, porque você está deitado para dormir. E não consegue fazer o que você precisa fazer naquele momento, que é dormir. Uma coisa de cada vez, querido. Talvez essas mudanças, talvez não, essas mudanças são lentas. Mas precisa tomar uma decisão. Bota no seu coração: eu tenho dificuldade de orar. Nós te damos 2 oportunidades, segunda e quarta-feira, para você exercitar. No nosso culto online, você tem dificuldade de pegar uma Bíblia e ler, nós temos estudo bíblico, terça e sexta. Você tem dificuldade de orar online, nós temos nosso culto presencial aqui às terça-feira. Pastor, tem dificuldade de ficar sentado, sou imperativo. Nós temos o grupo familiar, onde você vai poder cantar, louvar, gritar, pular, falar, interagir. Dependendo da situação, a gente vai até repreender também. Você tem a oportunidade de estar em um dos nossos cultos. Você tem a oportunidade de domingo que vem. Eu não sei cozinhar, mas eu sei lavar um prato. Eu sei cortar alguma coisa. Coloca o meu nome aí, eu quero participar desse almoço para ajudar a igreja. Eu não detesto a cozinha, mas eu sei varrer. Alguma coisa, querido, Deus colocou e tem te capacitado você. Que o Senhor possa permanecer contigo. E nesta noite eu quero continuar essa mensagem, dizendo: apesar desse lugar ser extremamente agradável e maravilhoso, Deus não quer que você fique nesse lugar. Nós não fomos chamados para vir ao culto e estar o dia inteiro, a semana inteira orando. Não, não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para a igreja, para ser capacitado, mas para ir para fora, pregar o Evangelho. Vamos estar de pé? Pastor, nós não fazemos evangelismo? Fazemos.
É porque você não conhece. Todas as terças, quinta e sexta-feira nós fazemos evangelismo. Você sabia disso? Quantos aqui trabalham no Coração Voluntário? Olha aí. Pergunta para elas. Como que as pessoas chegam? Feridas. Aqui tem que pagar alguma coisa? Por que vocês tratam a gente tão bem assim? O que tem por trás disso? É algum partido político? Não. É a igreja que sustenta. E o ambiente, e a maneira. Dessa maneira nós temos ganhado a alma para o Senhor e divulgado neste bairro o Evangelho de Jesus Cristo. Está faltando você lá, querido. Está faltando você. Com a sua capacidade, com o seu talento, com a sua vida profissional, para nós enriquecermos mais ainda esse trabalho. Não, pastor, um dia eu vou poder. Pode ser que esse dia não chegue, e aí? Nós estamos precisando de tantas coisas, mas a maior necessidade é o envolvimento da sua vida. Deus está te chamando nessa manhã, como chamou a Pedro, Tiago e João. Você veio para mais um culto, como se fosse um culto qualquer, como um culto tradicional, como mais um dia. Mas o meu desejo é que você tenha sido surpreendido por esse sobrenatural de Deus. Aleluia. E diz: Senhor, eu vou mudar. E não vou mudar no próximo domingo, não. Vai ser a partir de agora. Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por esse envolvimento. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui nesse local. Você pode agradecer ao Senhor dando glórias a Ele. Obrigado, Senhor. E só quero que dê glórias agora àquele que de fato Deus falou com você. Se Deus falou, dê glórias a Ele. Senhor, nós começamos a orar e a interceder, porque nós não sabemos aquilo que vai acontecer durante esse mês. Mas eu tenho motivo para agradecer por aquelas vidas que estão chegando para a casa do Senhor. Eu tenho que te agradecer, porque seria impossível nós termos a compra desse ar-condicionado. Não é a compra que me encanta, Senhor, mas saber que o Senhor do nada fez a existir tudo por um desejo do nosso coração no tempo dele. Obrigado, Senhor, pelas mudanças que o Senhor está fazendo nesta igreja. E vidas serão transformadas, e cheio da tua graça, e cheio da tua presença, renovado e fortalecido pelo Senhor. Obrigado, Jesus. Que essa palavra possa trazer vida e mudança. Nesta manhã, o Senhor está convidando você. Está chamando como chamou Pedro, Tiago e João. Que o Espírito Santo possa ter surpreendido a sua vida. E que possa ter uma mudança de mente e de coração. Aleluia. Para agradecer, mais de 1000 razões para louvar, 1000 canções de amor para cantar. Jesus, por tão grande amor que recebi. Você pode cantar. Se essa é uma verdade do seu coração, diga isso com fé. Senhor, eu sou grato por me perdoar sem merecer, Jesus, por regenerar
em tuas mãos, Jesus. Graças eu te dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Por me socorrer nas aflições, por saber que nunca estou só, pelo teu cuidado que é sem fim, Jesus. Ao autor da minha salvação, Ele é meu amado, meu Senhor. Seja minha grata adoração, adore a Ele, Jesus. Graças eu te dou, Senhor. Graças dou, igreja. Jesus, graças dou, Jesus, graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou, graças dou, Jesus, Glorifique a Ele. Toda graça, toda honra e toda glória. graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Senhor, muito obrigada. Nenhuma palavra que possamos te dizer é suficiente para expressar a gratidão que temos em nosso coração. Senhor, não há outro como tu. Não há um Deus tão maravilhoso, tão bom e zela por nós. Por isso nós te glorificamos, te agradecemos. Aleluia! Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Graças dou, Jesus. Graças dou, aleluia, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Aleluia! Você pode aplaudi-lo. Ele é digno de toda honra, de toda glória. Senhor, nós estamos aqui. Queremos ouvir o seu convite. Queremos atender a sua voz. Queremos viver essa palavra que nos foi revelada nessa manhã. Leva-nos, Pai, debaixo da tua presença, da tua poderosa mão. Que possamos ter um domingo abençoado e retornar aqui mais tarde para te louvar, te engrandecer e ouvir a tua voz mais uma vez. Um domingo abençoado a todos. Não saia daqui sem dar um oi para o seu irmão, sem dar um abraço. Amém? Nos vemos mais tarde.